Boa tarde, Evandro. Boa tarde. Por gentileza, informe seu nome completo e seu CPF. Evandro Gabriel Ferreira, 58634. Evandro, eu sou o delegado Antônio Freire, responsável pela condução de seu interrogatório. Você está sendo indiciado nos autos do inquérito policial número 696/2026, 33ª Delegacia de Polícia, pelos crimes de homicídio qualificado por 2 vezes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo as nossas vítimas dos homicídios Rayane Lins Farias Campos e Leonardo de Oliveira Campos. E de acordo com as informações que me foram apresentadas, na manhã de hoje, por volta das 8 horas, os corpos de Rayane e Leonardo foram encontrados na Rua JK, condomínio Bosque Imperial, lote número 29C, Ponte Alta, Gama, Distrito Federal. E conforme as apurações preliminares, na tarde de ontem, por volta das 17 horas, já naquela transição, das 16 para as 17 horas, os vizinhos que residem em frente e ao lado do lote número 29C ouviram 2 estampidos semelhantes ao estampido de arma de fogo. Na manhã de hoje, as vítimas foram encontradas. Aí o detalhe é que no horário dos fatos em apuração, você se encontrava no lote que faz divisa, né, do lado esquerdo, ao lote número 29C. Também foi apurado que você tinha divergência com a vítima Leonardo, inicialmente por causa da construção de um muro e depois por causa da construção de uma calçada. Já havia problema relacionado à vizinhança entre vocês dois. E o detalhe é que na data de ontem o senhor foi visto na frente do seu lote, no horário dos fatos em apuração, ouvindo música com o som de seu carro, as portas abertas, provavelmente consumindo bebida alcoólica, e mais tarde o senhor sumiu, trancou-se em casa, mas seu carro permaneceu desde a data de ontem, da tarde de ontem, até hoje pela manhã, ligado, com as portas abertas e a tampa do porta-malas aberta também. Diante dessas evidências, nós começamos as investigações. Recebemos um arquivo de mídia, que nesse horário, que eu informei para o senhor, a câmera de uma casa próxima. Essa câmera tem áudio e dá para perceber um estampido de arma de fogo e logo na sequência, assim, uns 5 a 10 segundos, um grito de uma mulher e um segundo estampido. Isso está documentado nos autos. Como o senhor era o nosso único suspeito, nós tentamos acessar a sua casa, chamar, mas sem sucesso. E como havia a notícia de que o senhor poderia estar homiziado, escondido em casa, ou ter praticado suicídio, nós chamamos a Divisão de Operações Especiais da Polícia Civil. Eles adotaram um protocolo que é específico para esse tipo de situação e fizeram um adentramento ao seu imóvel. O senhor foi localizado no interior de sua casa, o senhor estava dentro de seu quarto, que fica na parte superior do imóvel. E logo na sequência o senhor não esboçou reação, né, entregou-se ao pessoal da Divisão de Operações Especiais, e quando os policiais desta delegacia entraram na sua casa e começaram as entrevistas preliminares, o senhor negou que tinha arma de fogo em sua residência, disse que já foi possuidor proprietário de uma arma de fogo no passado e que essa arma havia sido entregue provavelmente em algum tipo de campanha de desarmamento, mas naquele primeiro momento o senhor negou que possuía arma de fogo no interior de sua casa. Disse que não sabia o que havia acontecido ao lado de sua casa, que não tinha conhecimento dos fatos. Não obstante isso, diante das evidências, o senhor foi encaminhado até esta delegacia. Na sequência, os policiais da 20ª Delegacia de Polícia chamaram 2 testemunhas do povo e procederam a uma busca no seu imóvel. Dentro do seu imóvel, mais precisamente no seu quarto, e sendo mais preciso, no interior de um depósito onde se coloca água para um umidificador de ar, os policiais localizaram, junto com as testemunhas, um revólver de cor preta, calibre .38 especial e várias munições desse calibre soltas dentro desse depósito.
Tudo isso foi recolhido pela nossa equipe de perícia, vai ser periciado e esse laudo posteriormente vai ser juntado aos autos. Então, só resumindo, por que o senhor foi preso? Porque nós identificamos que o senhor possuía um problema de convivência com a vítima, que recentemente houve uma ação judicial por causa de um problema relacionado à construção de uma calçada. Eu não sei, eu não acessei os autos do processo, então eu não sei quem foi que moveu ou quem foi que ganhou ou perdeu a ação. Só um segundinho. Mas que houve esse problema, que na data de ontem, durante esses estampidos de arma de fogo, o senhor estava no local dos fatos, que logo depois o senhor sumiu e que ficou esse mistério porque seu carro passou a noite inteira com as portas abertas, o porta-malas aberto, e ele funcionando. O seu carro só foi desligado agora, à tarde, no período da tarde, quando a perícia chegou ao local. O senhor entendeu o motivo da... Ah, e mais um detalhe. E dentro de sua casa, nós encontramos um revólver, uma arma de fogo, que não está registrado em seu nome. O senhor possui um registro de arma de fogo, lá no ano de 1998, mas não é compatível com o registro dessa arma que foi encontrada. Aliás, eu não sei nem se o senhor possui esse registro ainda. O que consta no sistema é que no ano de 1998, o senhor tirou junto às autoridades competentes, um registro de arma de fogo, um revólver calibre 38, só que inox. Esse que foi encontrado na sua casa é oxidado, cor preta. Certo? Então, por esses motivos, o senhor foi conduzido e apresentado nesta central de flagrantes para a formalização do registro da ocorrência e o tombamento dos procedimentos legais. Aí a primeira pergunta é: o senhor entendeu o motivo de sua condução e apresentação à delegacia? Entendi a vossa apresentação. Perfeito. Aí, na condição de indiciado por esses crimes, você tem uma garantia constitucional de permanecer em silêncio. Você tem interesse em prestar seus esclarecimentos? Em parte. Certo. E o que foi que aconteceu? O que é que o senhor tem a... Só esclarecendo que o seu interrogatório também é meio de defesa. É a primeira oportunidade que você tem para se manifestar em relação a esses fatos que eu acabei de apresentar. Ok. Quanto ao ocorrido ontem... Só um detalhe, só uma perguntinha. Qual era o tipo de relacionamento que você tinha com seu vizinho? Porque, pelo que ficou constatado, o lote dele é uma casa, ainda em construção, mas sem condições de habitação. Sim. E essa casa, ela por conta das últimas chuvas, o mato cresceu e eles foram notificados pelo condomínio. Até o vizinho disse que ligou para ele pessoalmente, pediu para ele ir lá para limpar o lote, capinar o lote, tendo em vista que aquilo estava atraindo animais peçonhentos, barata, ratos, escorpiões e assim por diante. E ele sempre vai, vez ou outra eu vejo ele lá limpando esse lote, nunca teve problema. Pronto, aí o que eu quero saber é o seguinte: qual é o tipo de relacionamento que você tinha com ele? Porque, pelo que foi apurado, já houve uma confusão entre vocês, primeiro por causa do muro. Sim. Aí o que foi que houve nessa situação? Nessa situação foi quando eu comprei o lote lá, não tinha nem ruas abertas. Isso faz quanto tempo? 2016. Certo, 10 anos. 10 anos. Aí o que acontece? O lote dele é vizinho lá à minha casa, né? E toda aquela limpeza da rua foi colocado dentro do meu lote e parcialmente no lote dele, dava uns 10 metros de altura. Entulho, no caso? Entulho, que foi no início, quando eles estavam abrindo a rua. Aí o que aconteceu? O condomínio disse: não, você pode contratar o caminhão, tira e eu pego e a gente te ressarce. Nunca ressarci, eu nunca me cobrei também, porque não me importa. Aí quando eu fui construir, tirei o entulho do meu lote e do dele, fiz um favor para ele. Eu peguei e falei: bom, já que eu limpei o lote dele também, vou ver se eu posso de repente utilizar, enquanto ele não faz a construção dele, eu estou construindo a minha, se ele me empresta esse lote para mim pegar e fazer lá concreto, botar tijolo, para não ficar no meio da rua. E ele concordou, plenamente, né? Aí o que acontece? Nessa época ele fazia parte da direção da associação também, né? Aí eu terminei, na hora de fazer o muro, eu falei: fulano, eu faço a metade do muro, e já que eu estou construindo e você me emprestou o lote, depois que eu também limpei para ele o lote, vamos dividir o muro, eu faço a minha metade
E você não precisa pagar mão de obra, você só me paga o tijolo, o cimento e a areia em si. E já que eu estou construindo, não me custa nada construir o muro todo. Aí ele disse, não, eu não sou rico igual o senhor. Eu falei, não, então tudo bem então. Aí eu conversei com a administração da Assembleia Administrativa do condomínio, né? E chegamos num acordo, do qual ele fazia parte também, que era melhor eu construir o meu muro totalmente dentro do meu lote. Eu percebi que são dois muros. Dois muros, isso. Mas eu não falei para ele construir o dele, não. Eu falei, não, então eu vou fazer o seguinte, já foi o que o síndico na época me aconselhou. Já que você vai construir o teu muro todo, então constrói ele todo dentro do teu lote, e se ele quiser depois utilizar o muro, ele construa o dele, né? Aí eu já tinha terminado a casa, depois que eu limpei, é bom deixar frisado, eu limpei o lote dele, deixei limpinho, né? E aí sim, aí depois disso ele foi, não sei, eu não me lembro por que motivo, ele entrou muito bravo, inclusive entrou dentro da minha garagem, dentro da minha casa para me bater mesmo, né? Ele jovem, eu velho, e quem separou ele não deixou que ele me batesse, eu partisse para cima de mim, ele estava junto com a esposa dele e uma criancinha de colo. E quando foi isso? Você se recorda? Isso foi nesse período aí. 8 lá no anos início, atrás. 10 anos atrás, é mais ou menos isso, 8, Porque 10, foi apurado 8, 10 anos. Essa confusão é antiga, exatamente. Mas aí não foi apurado. Aí a minha ex-esposa entrou no meio, tal, deixa disso, aquilo. Mas eu até já esqueci, eu já até esquecido o porquê que foi feito aquilo. Entendeu? Então não tem motivo nenhum contra ele quanto a isso. Porque até então uma mão lavando a outra e as duas batendo palmas, né? Certo. Aí depois, um belo dia, igual ontem, eu tomando a minha cervejinha e à noite eu tomo um diazepam para dormir depois que eu me separei. Eu sofri um infarto, fiquei no hospital de base depois que saí desse infarto, aí eu não consigo mais dormir em si. Então, às vezes eu tomo uma cervejinha, eu estava lá, botei as mesas na garagem, abri as portas do carro, estava lá com meus cachorros, eu moro sozinho com eles. E num determinado momento eu saí, vocês devem ter visto nas câmeras, né? Eu rodei o condomínio com os cachorros, voltei. Até então não tinha ninguém lá, não. Eu não vi ninguém lá, não. Mas só um detalhe: quando o senhor saiu com os cães, o senhor percebeu que o carro dele estava? Não tinha ninguém lá, não. Não tinha carro dele lá quando eu saí com os cães. E nem quando eu voltei, nem nos cruzamos. Aí eu entrei para dentro, como eu tenho problema cardíaco, tenho pressão alta. Né? Eu tenho uma artrose, o ombro eu estou inclusive com a indicação para cirurgia, já fiz o pré-operatório todo, estava indo para Araguari, que a minha mãe disse que era bom fazer lá, que tinha um ortopedista que é da minha terra, Coromandel, muito bom, né? Coromandelense, eu levei de repente. Então eu até estava com os exames dentro do meu carro, o Boreal, vocês viram lá, o vermelho. Já preparado para, tipo assim, minha mãe fez uma cirurgia 3 dias atrás. Só um detalhe, o senhor falou que voltou para casa. Aí eu voltei para casa. Certo. Aí a partir daí, foi que eu... Aí eu voltei para casa, dei mais uma bebericada ali na cerveja, deixei os cachorros na garagem. O senhor começou a beber sua cerveja que horas? Como eu tomo o diazepam, geralmente eu durmo até mais tarde. Não, que horas o senhor começou a tomar sua cerveja? Aí eu devo ter começado a tomar essa cerveja por volta de hora do almoço. Meio-dia? Não, eu almoço um pouco mais tarde, 1 hora mais ou menos. E foi até que horas? Eu não recordo. Já era noite? Era claro ainda? É porque naquela situação, quando eu voltei do passeio com os cachorros, eu deixei eles na garagem, fui para o sofá ver a televisão. Mas o som ficou ligado no carro. O seu carro ficou aberto? Ficou aberto, o som ligado, mas eu estava vendo o jornal, porque eu gosto de ver o jornal, só a legenda embaixo. Não gosto de ficar ouvindo aquele babá dos repórteres. Muito, entendeu? Aí eu vendo aquilo lá tal, eu cochilei. E quando eu acordei, deveria ser, eu não me recordo a hora, talvez, não poderia precisar, 9, 10 horas, eu não ouvi o som do carro, e nem lembrei de que as portas tinham ficado abertas, mas ele já tinha apagado, porque eu tinha colocado a música do YouTube do telefone, que era 20 músicas somente. Aí eu já tinha acabado a música, eu peguei, subi, e tomei o diazepam e fui dormir. Foi quando hoje eu acordei com o pessoal quebrando a porta e as janelas de blindex lá. Certo. Até então não tinha ouvido nada. E por que quando o policial perguntou se havia arma de fogo dentro de sua residência, você negou? Porque eu contratei há pouco tempo atrás
o meu prédio, eu tenho um prédiozinho que é o meu ganha-pão, é só esse aluguelzinho lá, porque depois que eu machuquei o meu ombro, eu não pude mais trabalhar. E como eu não sou aposentado, então a minha mãe, e inclusive foi essa pessoa que chegou e se ofereceu para reformar, porque disse que estava trabalhando no Recanto. Eu nem sei se era idônea, eu já tinha visto ela algumas vezes, mas como Certo, ela mas disse eu que quero não ia- saber o seguinte: a pergunta é objetiva. O policial, durante a entrevista preliminar, Sim. perguntou se havia arma de fogo no interior de sua residência. O senhor afirmou categoricamente que não. Que não, exato, e não, porque Certo. realmente eu não sabia. E a questão do recanto, estou querendo lhe dizer por quê? Porque eles reformaram lá o recanto e depois, quando eu voltei lá, produtos e Certo. coisas assim tinham sido sumidas, me levando a crer que eles tinham ficado com as chaves desse imóvel. O mesmo que eles fizeram na minha casa também, só que eu demiti Certo. eles antes Aí deles só um detalhe, terminarem. aí só um detalhe. O senhor afirmou que não. Eu No primeiro afirmei que momento. não, ok. Houve uma busca na sua casa acompanhada por duas testemunhas, duas pessoas Sim, alheias à situação. sim, Elas foram requisitadas pela autoridade policial para hum, acompanhar os policiais durante a busca. hum, Entendeu? E hum, durante essas buscas, os policiais encontraram no interior do seu quarto, mais precisamente dentro do compartimento de água do umidificador de ar, um revólver calibre 38 e munições. E esse hum. revólver, por sua vez, não está registrado em seu nome. É, Aí a minha porque pergunta não é é meu. objetiva. Como foi que esse revólver apareceu dentro de seu quarto e guardado dessa forma? Veja bem, há 2 semanas Porque na atrás. verdade é o seguinte, o revólver ele estava escondido em um local assim que uma pessoa leiga do dia a dia jamais iria procurar. Se eu tivesse uma arma minha dentro de casa, eu botaria dentro do cofre que vocês abriram lá e não tinha. Não é? Não, eu não abri cofre, o Não, cofre estava aberto. o pessoal que foi lá, eu abri para eles. Você abriu. Eu abri para eles e não tinha arma de fogo. Certo. Então o que acontece? Como essa Mas arma só um apareceu detalhe. lá, é a pergunta que o senhor quer saber. Como ela apareceu Como lá? ela apareceu no interior do seu quarto, mais precisamente Ali. dentro do depósito de água do Há umidificador. 15 dias atrás, a mesma equipe que reformou o Recanto estava reformando a minha casa, pintando ela toda, que eram umas 7 pessoas. E eu os demiti antes de terminar esse trabalho deles, porque eles estavam me dando conselhos meio ruins e tal, e eu passei a Como perceber. eram esses conceitos? E como se eu vivo sozinho, vai no puteiro ali no Recanto, vai num negócio ali, arruma uma menina ali acolá, assim, assado. E eu não gostei daquilo, porque minha filha e meu filho têm a chave da minha casa. Eu estou lá e de uma hora para outra eles entram. Certo. Aí né? qual é a relação desse pessoal que Eu foi acho pintar a que- sua residência eu acho e que que arma pode, de fogo? eu foi acho que comprada? pode ser de repente, como eu demiti eles e não foi em sua totalidade, foi aos poucos, alguém pode de repente ter, para se vingar ou por algum motivo, ter colocado essa arma de fogo lá para, de uma certa forma, ou depois usar ou me incriminar. Né? Mas qual seria exatamente isso? Qual seria o sentido de alguém deixar uma arma de fogo no interior do seu quarto, dentro do compartimento de um umidificador de ar? É isso que eu preciso entender. O motivo para me incriminar, porque eu tenho Mas agido incriminar- politicamente muito forte dentro das redes sociais, especificamente para o PT. Né, para os petistas, para o Certo. Lula. Só Então o que um detalhe. acontece? Ó, Os políticos podem estar de repente utilizando esse ou aquele em si para me prejudicar. Só um detalhe. O senhor Agora eu não vou citar nomes. Tá, só. O senhor não explicou. O senhor não explicou. Não, esse argumento que o senhor utilizou, ele não é verossímil. Ele não é lógico, entendeu? Ninguém em são estado de consciência vai deixar uma arma de fogo escondida dentro de um umidificador de ar na casa de uma pessoa que ele quer incriminar porque ele quer incriminar. Não é coerente, não é coerente. Não é coerente. Eu preciso saber onde foi que você comprou aquela arma de fogo, quanto foi que você pagou Eu não por ela. comprei, eu não paguei, se ela apareceu, eu não sei como. Só por um detalhe. Qual é o detalhe? Qual é o detalhe? Já deu para perceber que o senhor é muito preocupado com a questão da segurança. Sim, Seu telefone celular, por exemplo, a lente da câmera é tapada com a fita. exatamente, porque eu creio. Certo, só um detalhe. A sua casa, lá naquele condomínio, destoa de todas as casas. É uma casa alta, fortificada, com 2 cães de grande porte, com muita grade, com muita câmera, com muita iluminação externa. Porque eu moro sozinho. Só um detalhe. E se assemelha bastante a um castelo. Então, pelo fato de o senhor já se sentir dessa forma, morar sozinho, é verossímil que o senhor, embora more em um condomínio, aparentemente seguro,
cercado, tá? Um bom condomínio. Mas é verossímil que o senhor tenha algum tipo de instrumento, uma arma de fogo, uma faca, algo dessa natureza, para se defender. Entendeu? A minha pergunta é objetiva. Eu não estou afirmando que o senhor utilizou aquela arma para executar as vítimas. As vítimas foram executadas, cada um num disparo de arma de fogo. Sim. Agora, que uma arma de fogo foi encontrada no interior de sua residência, em um primeiro momento o senhor negou, e nesse momento o senhor está atribuindo o fato dessa arma ter aparecido no interior de seu quarto, dentro do compartimento de água de um umidificador, a pessoas que há algumas semanas prestaram serviço na sua casa e por alguma razão querem eliminar. Então, assim, essa história, ela não bate. Aí a minha pergunta é objetiva. Eu não estou afirmando que a arma que foi utilizada no crime é a mesma arma que foi encontrada no interior de sua residência. Sim. Agora, que foi encontrada uma arma de fogo no interior de sua residência foi, mais precisamente no seu quarto foi, e ela estava escondida em um local, assim, improvável de ser encontrada. Como o senhor mesmo disse... Então, o detalhe é, você comprou a quem, quando foi, há quanto tempo você tem? Por que eu lhe pergunto isso? Porque eu sei que o senhor tem histórico de violência envolvendo arma de fogo. Em 2022, o senhor foi autuado em flagrante nesta delegacia, em um contexto parecido com esse, de ameaça com arma de fogo. O senhor foi autuado aqui. O senhor possui uma arma de fogo registrada no seu nome, que eu acredito que essa arma de fogo... Eu nem recordo disso. Eu não recordo dessa atuação aqui na sua delegacia. 2022. O senhor tem uma ocorrência, o senhor tem 2 tentativas de homicídio também, e o senhor tem um homicídio consumado em relação a seu sobrinho. Eu posso responder? Só um detalhe. Eu não estou entrando no mérito dessas ocorrências. Se o senhor quiser que eu me silencie, eu me silenciarei. Se o senhor me der a chance de responder, eu responderei. Eu só estou contextualizando. Daqui a pouco o senhor fala. O que eu estou argumentando é que o senhor já possui um histórico de violência, inclusive crimes contra a vida e violência envolvendo arma de fogo. Todos inocentados. Só um segundinho. Não, eu não estou entrando no mérito da questão, dessas ocorrências. Eu estou falando que existe um histórico. Então, assim, não é coincidência. É isso que eu estou querendo falar para você. Existe uma lógica, existe uma verossimilhança na construção desse argumento que eu estou lhe apresentando. Posso responder? Só um segundinho. Então, a minha pergunta é, por que o senhor negou para os policiais que havia arma de fogo no interior de sua residência? Em nenhum momento foi afirmado que essa arma de fogo que foi encontrada na sua casa foi a arma de fogo que foi utilizada para matar as vítimas. Mas porque essa arma de fogo não era minha. Não sei, como eu te disse, pode ter sido um desses funcionários que trabalharam lá 15 dias atrás, que tenha colocado lá para me incriminar. E quanto a essa questão, eu ainda posso comprovar para o senhor, já que o senhor disse que verificou meu celular, há pouco tempo um desconhecido me ligou me oferecendo uma arma de fogo. E eu dei corda para ele, quanto que é? Eu quero uma pistola 380, 21 tiros. Vocês olharam no meu celular aí, vocês vão ver que tem isso. Aí no final ele começou, é porque eu quero isso, quero aquilo. Mas eu apenas estava ali querendo saber quem era aquela pessoa. E no final, quando ele falou, arrumei a 380 para ti, eu ainda brinquei com ele, agora não precisa mais, porque eu tenho mais arma dentro da minha casa do que móveis, para me livrar dele, porque era uma pessoa estranha que eu não conhecia. Então, se eu quisesse ter uma arma de fogo, eu teria comprado essa 380 dele. E, no entanto, eu não fiz. E tu pode ver no meu celular que está de posse de vocês. Certo. Aí só mais uma pergunta, sendo bem objetivo. Por que um desconhecido iria entrar em contato com o senhor para lhe oferecer uma arma de fogo? Não sei, o meu celular anda doido. Anda louco, maluco, tudo. Eu acho que é porque eu estou mexendo com política. Porque, veja bem, o meu celular, ele está sendo grampeado de um local desconhecido diretamente de Taguatinga. E eu passei, inclusive, para minha filha e para o meu filho os dados dessa clonagem desse celular, advindo do meu celular em tudo, vindo de Taguatinga. A minha filha e o meu filho podem comprovar para o senhor que está no celular deles, o que está no meu celular também. Perfeito. Vamos lá. Então meu celular está sendo clonado. Sendo bem está sendo mandado coisas para ele, para me incriminar. Certo. Esses dias eles mandaram uma foto minha, da minha lápis, do meu túmulo, escrito o meu nome, dizendo 103 anos. Pronto. Agora, quem está fazendo isso? Pronto. Aí é você que sua investigação, não eu. Então vamos lá, vamos ser objetivos, certo? O senhor confirma que o senhor já teve problema de convivência com o Leonardo, pela questão do problema do muro. Sim, mas aquilo ficou sanado. Certo, mas recentemente houve um em relação à calçada.
É porque ele foi lá e quebrou a minha calçada toda e me pediu, e eu tomei as atitudes corretíssimas. Perfeito. Eu liguei para a polícia chegou e num determinado momento, quando a gente estava à parte, só eu e ele tentando negociar, ele me pediu uma propina de 50 mil reais e eu neguei. Aí... Não teve como, agora eu vou terminar, não teve como eu pegar e dizer para os policiais, porque eu não gravei e eles não ouviram, certo? Mas eu não importei com essa propina de 50 mil, eu só disse o seguinte: infelizmente eu não vou fazer isso, porque você está quebrando o que é meu. Certo. Ok. Aí a polícia, a PM, falou: ó, não tem solução, então vamos registrar o boletim. Eu falei: então tudo bem. Tive que vir aqui na PM do Gama 2 vezes pegar esse boletim para dar entrada na justiça, para ficar bem explicadinho para o senhor. Aí o que acontece? Quando eu entrei com essa liminar, o meu advogado entrou, no mesmo dia o juiz me deu a liminar favorável e estipulou 100 reais dia de multa até um limite de 5 mil reais para ele refazer a calçada e tirar um ferro que ele tinha passado do muro dele para o meu corredor, como vocês viram lá. E ele esperou vencer os 5 mil reais, o último dia, para retirá-lo. Aí a juíza pegou, e outra que não foi o juiz que deu a liminar, pegou e estipulou que ele refizesse a calçada e retirou a multa que o juiz anterior tinha dado. Entendi. Ou seja, aí, só que tem um detalhe, ela não estipulou prazo para ele refazer a calçada. Ela não falou 30 dias, ele poderia fazer em 30 dias, 1 ano ou 10 mil anos. Ou seja, a minha calçada não seria feita, segundo aquela informação do juiz. Então, aí, só para terminar. Aí o que aconteceu? Eu pedi meu advogado que pedisse que aquela decisão dela fosse refeita. Aí entrou um juiz substituto, deu 30 dias para ele fazer, ele refez e acabou o problema. Para mim foi problema resolvido. Perfeito. Na tarde de ontem, o senhor escutou algum barulho semelhante a estampido de arma de fogo? O horário ali, 16h50, 17 horas, finalzinho da tarde. O senhor ouviu? Como o senhor mesmo disse, as câmeras lá registrou, eu andando com meus cachorros e chegando com eles não, esse pessoal citado aí como... Não, eu só lhe fiz uma pergunta. O senhor ouviu ou não ouviu? Não, pelo seguinte, pela surdez do meu ouvido esquerdo, eu tenho um zumbido muito grande e a minha otorrino prescreveu, falou: não tem cura. Então, quando você for dormir, você dorme usando uma música clássica, numa altura mais ou menos, para você ir se acostumando com esse negócio. Então, muitas vezes, eu não escuto muitos barulhos e soltam-se muitos fogos lá na redondeza, fogos de artifício, assim, sabe? Então, se teve, deve ter tido outros no decorrer do dia também, devido à Copa do Mundo e tudo, eu não levei em consideração. Certo. Você saberia informar quem foi que assassinou as vítimas? Não teria a mínima ideia, porque quando eu terminei o sono no sofá, a música do carro já tinha acabado, e eu não me ative lá, nem mesmo fechar as portas. Eu subi, tomei o meu diazepam que eu preciso tomar para dormir, fiz até errado, porque tinha tomado a cervejinha antes, né? E fui dormir. E quando eu tomo o diazepam, eu durmo até mais tarde, foi por isso que eu peguei. Aí só mais um detalhe, eu fui ao local e eu percebi que do lado da sua casa, né, ali na parte mais alta, sim, existem 2 refletores. Tem todos os lados. Exato. Sua casa é cercada por refletores, e por câmeras. As câmeras do lado de cá, por que elas não estavam funcionando? Olha, aquelas câmeras... Exatamente aquelas câmeras que focam no local, para o local onde houve o crime e os corpos foram deixados. Eu já estou mais ou menos uns 15 dias tentando arrumar aquelas câmeras. Porque, só um detalhe, porque pelo que também inclusive, até a parte de gravação, porque eu viajo às vezes muito, e eu quero ter aquelas câmeras no meu celular, para de qualquer lugar que eu tenha. Quando eu trabalhava no Recanto, eu via tudo que acontecia na minha casa pelo celular e tudo que acontecia na loja pelo meu celular. Então, isso, sem mais nem menos, acabou. Mas queimou 2 câmeras, inclusive não foi só uma daquele lado lá, porque uma está funcionando, mas queimou uma da garagem também. E antes de ontem, se não me engano, na quinta, eu tentei arrumá-las, entrei no DVD-DR, entrei no meu celular, tu deve ter visto no meu celular, está lá o Hikvision, que é o aparelhinho lá, e eu não consegui recuperar nada. Vamos lá, o que é que foi apurado? Que as outras câmeras que estão instaladas ao redor da casa estavam funcionando. Inclusive a da sua garagem e a de fora, que foca especificamente
para a frente do seu imóvel. Mas as câmeras da lateral, não. Mas pelo que eu vi lá até então, uma estava, porque eu estava tentando, inclusive no recanto, pegar Aí uma só um câmera lá detalhe. para instalar outra. Aí só um Porque detalhe. as câmeras desse lado que o senhor está falando, eu acho que o senhor deve ter se enganado, mas uma delas está funcionando. Pronto. Agora, na garagem são duas câmeras e sem mais nem menos uma desapareceu do Certo. sistema. Aí só um detalhe. Os policiais civis, durante a busca, localizaram um DVR, um aparelho DVR de gravação, que fica Sim, logo abaixo da escada, isso, num recanto assim. isso. Aquele aparelho, ele registra as imagens das câmeras? Sempre registrou. De uma hora para outra, sem mais nem menos, não registrou mais. E desse de uma hora para outra, eu perdi simplesmente queimadas ou torradas 3 televisões, uma de 65 polegadas, uma de 35 e tal. E esse de uma hora para outra foi de quando até quando? Desde quando eu comecei a fazer propaganda política pro PT na internet. Tá bom. Aí mais um detalhe. Você não sabe quem foi que assassinou as vítimas, você também não ouviu absolutamente nada, não. mesmo todos os vizinhos ao redor. O som, pelo horário Não, que eu só estou o construindo som um estava raciocínio. ligado, eu tenho uma surdez no ouvido, né, e estava dormindo. Aí, o senhor também não tinha arma de fogo em casa, mesmo tendo sido encontrado uma arma de fogo no interior do seu quarto. Se eu tivesse, estaria no cofre. Certo. Então aquela arma brotou no seu quarto. De que muitas pessoas nesses últimos dias têm entrado na minha casa para fazer a pintura dela toda, para reformar, várias reformas, inclusive para pintar um muro o meu muro. E esse menino que se propôs a trabalhar para mim, inclusive, para fazer a reforma, ele que sugeriu, olha, com a chuva entre esses dois muros vai acumular água e eles vão escorrer para um lado e para o outro, vai estourar os dois muros. Eu falei, mas eu tenho anos que eu não tenho contato com o Leonardo, esse menino aí. E ele parece que não é muito fácil de tratar. Mas só um detalhe. Aí ele pegou e falou assim, é Ginaldo, inclusive, Tá, pode procurar. Só um detalhe. Aí eu deixei ele entrar em contato com o Leonardo, porque eu não tinha o telefone dele e deu o contato do síndico. Aí ele voltou e falou, senhor Gabriel, eu conversei com o Leonardo, ele falou que ele ficou intransigente. Falei, mas eu disse que ia fazer de graça botar a pingadeira nos nossos muros para acabar com o problema meu e dele. Ele falou, mas não tem como. Ele falou, é que é negociável, o senhor tem que ligar para ele. Mas aí ele pegou e complementou. Olha, eu não aconselho o senhor falar com ele. Acho melhor o senhor deixar para lá. Eu falei, então está resolvido. E nunca conversei com o Leonardo mais depois daquele problema de anos e anos atrás. Para mim tudo foi solucionado a partir do momento que a justiça fez com que ele refizesse a calçada, e ele refez. Ele refez essa calçada quando? Isso tem muito tempo. Isso em 2020 eu infartei, logo depois que eu separei da mulher. Fiquei na época da Covid, fiquei internado no HBB. Mais de semana fazendo cateterismo, isso tudo. Foi logo em seguida, porque eu lembro que quando ele chegou lá, eu inclusive praticamente implorei, porque eu estava muito debilitado, estava infartado, tinha acabado de sair do hospital, e eu cheguei até a chorar para ele pegar e não fazer aquilo, aquelas coisas e tudo. Até a mulher dele tinha pedido, que eu não conheço. Quando foi que ele arrumou a calçada? A pergunta é objetiva. Eu não me lembro. Tem que olhar nos autos. Se o senhor abrir o senhor não se recorda do ano do processo? O ano do processo? Eu não me recordo. Se o senhor abrir a justiça, o senhor vai ver o processo completo. Certo. Sobre esses fatos de hoje, mais alguma coisa que o senhor quer esclarecer, quer informar? Não, só a primeira desavença que aconteceu, que eu lhe disse, que deve ter sido por volta de 2017, 2018, que ele tentou entrar na minha casa para me bater e nessa época eu estava casado ainda, minha esposa entrou na frente e não permitiu. Eu estava também meio adoentado naquela época, né? E eu lembro que ele estava acompanhado da suposta esposa, que eu não conhecia, e uma criancinha de colo. Mas aí ele foi embora e tanto é que não ficou nada e arrancou da minha parte que eu nem lembro o motivo que foi que levou ele a fazer aquilo. Perfeito. Isso para mim, a relação com ele era essa. No mais, eu nunca tive problema com ele, até porque os problemas foram resolvidos diretamente na justiça. Eu sempre procurei me chamar primeiro a polícia, depois se tivesse que vir na delegacia, depois a justiça. Nunca pelas minhas próprias mãos. Bom. Mais alguma coisa? Vamos encerrar esse interrogatório.
Encerrando o interrogatório do indiciado Evandro Gabriel Ferreira.